Gênesis 45, versículo 9. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. Hoje nós vamos estar falando dessa sábia decisão de José, a sábia decisão de decidir sobre o futuro da sua família. Repare bem, porque esse é o nosso tema hoje. Uma simples decisão de um pai de família, de alguém que tem uma autoridade espiritual sobre a sua família, uma simples decisão pode decidir no sentido que a bênção, a proteção esteja sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua esposa. Uma simples decisão, que é o que José toma na nossa história hoje. Ele toma uma decisão firme, pessoal, mas uma decisão errada também pode destruir completamente uma família. E é o que José, ele ensina para nós hoje. Ele vai ser firme. O que ele faz? Ele chama José, ele quer o pai dele bem perto dele. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 10. Habitarás na terra de Gósen e estará perto de mim. Então eu quero que o senhor venha, que o senhor fique aqui perto, né? Chamou ele para morar junto, lá no Egito. O Jacó, ele sendo o pai de José, ele morava longe, ele morava em Canaã. E agora que Jacó pensava que o filho estava morto, já há 22 anos com aquele pensamento, descobre que o filho está vivo, só isso já é uma bênção. Mas bênção maior é o filho dizer: pai, vem morar comigo, pai. Olha, o pai foi, a história diz que o pai foi, e não só foi, mas o filho enviou o quê? Enviou comida, enviou bens, enviou carros para trazer crianças, mulheres, os mais desvalidos. Ou seja, não só chamou, mas ele fez por onde? De fazer com que o pai velhinho, já com 130 anos, viesse à sua presença. Veio com a autoridade do faraó também: olha, chama o seu pai para morar aqui, o melhor do Egito vai ser do seu pai. Bom, tudo bem, o faraó estava dizendo: o melhor do Egito vai ser do seu pai. Só que o José, ele já decide onde o pai vai morar. É isso que diz o versículo 10: o senhor vai habitar na terra de Gósen. É isso, o senhor vai ficar lá, pai. O senhor, seus filhos, os netos, os bisnetos e o Jacó, o pai. O que o pai faz? O pai ele arruma todas as coisas rapidamente e assim, sem fazer tantas perguntas, ele para um pouco em Berseba, faz o que todo pai tem que fazer antes de ir para algum lugar. Ele ora a Deus, ele adora a Deus, ele recebe uma revelação de Deus, de que José colocaria a mão nos seus olhos, ou seja, você vai morrer lá. E Deus ainda disse: mas eu vou buscar vocês. Pode descer em paz, você vai morrer lá, mas eu vou buscar vocês. Então ele desce. Repare, Deus, o José chama no versículo 10 o pai para perto de si. Mas quão perto José realmente desejava que o seu pai estivesse dele. Nós não temos nenhum mapa aí, mas existe um mapa. Você conhece o mapa lá, né, do Egito? O mapa do Egito é o seguinte: é uma língua, né, que começa lá em cima com o rio Nilo, vai descendo e faz o delta desabocando lá no mar Mediterrâneo. O lugar onde José queria colocar o seu pai parece uma contradição com o versículo 10, porque você olhando para o mapa, calma lá, ele está dizendo que vai mandar o pai dele para Gósen. É o que está dizendo aqui no versículo 10, decisão de José. Mas calma lá,
a capital, onde está o palácio, onde está a nata, não é em Gósen, é longe, centenas de quilômetros. Que é isso que esse filho está fazendo? Está mandando o pai dele para tão longe assim? Não está longe esse lugar? Olha, irmãos, era longe. Talvez a pessoa podia olhar, né, e dizer: mas José, não seria mais coerente, não seria mais cômodo você pegar o seu pai, velhinho, 130 anos, meu filho, colocar aqui junto de você, na capital, tem tantas condições, você está tão estruturado, tão bem preparado para receber o seu pai, e essas 66 almas que estão com o seu pai, por que você não traz ele aqui? Não é mais cômodo? Não é mais coerente? Não é materialmente mais vantajoso? O faraó disse para o José: José, seus irmãos vão vir, virão todos. Pegue os seus irmãos, veja quem são os mais capacitados, coloquem seus irmãos para chefe, eles têm que ser os oficiais, imaginando que fossem capacitados, inteligentes como José, e eram. Eu quero que a tua família, o seu clã, fique aqui, ao meu redor, e eles vão mandar e desmandar aqui no Egito. Não, continuamos com a pergunta. José, Gósen, que é isso? Não era muito melhor você colocar os seus irmãos, a sua parentela, ali perto do faraó, perto daquele palácio com tanta atividade, e eles materialmente crescer ali no Egito? Foi o próprio faraó, no capítulo 45, versículo 20, você pode conferir comigo, né? Ele vai olhar e dizer: olha, o melhor da terra do Egito será vosso. Eu quero que o seu pai, quero que os seus irmãos fiquem com o melhor que existe do Egito. E se você perguntasse para qualquer egípcio, se você perguntasse para o próprio faraó, onde é o melhor do Egito? O melhor do Egito é onde corria o dinheiro. O melhor do Egito é para onde o mundo inteiro voltava seus olhos. O melhor do Egito é onde estava o faraó. O melhor do Egito é onde viviam os egípcios. Onde poderia ser? Aí, ele, no versículo 10, ele diz: papai, eu vou colocar o senhor no melhor da terra, mas na terra de Gósen. E aí, irmãos, a gente pergunta: por que José resolveu escolher assentar a família dele num lugar tão longe, olhando para o mapa tão longe? Se no versículo 10 ele diz: o senhor vai ficar perto de mim, mas ele tinha que ir tão longe para ver o pai dele, não quer o pai perto. Por que essa decisão? Então nós respondemos: é uma decisão espiritual. Decisões espirituais. A sábia decisão de José de chamar para ele a responsabilidade da vida espiritual da sua família, do seu pai, de todos os seus irmãos, dos seus sobrinhos, dos seus próprios filhos. Uma decisão que valeu para Israel ter mantido a união, a mesma língua, a bênção de Deus, a palavra. Então, assim, ele, com experiências que tinha no passado, essa blindagem que ele tinha que fazer no presente da família dele, a esperança que ele tinha no futuro, ou seja, o José, ele levou em conta muitas coisas para chegar nessa conclusão do versículo 10, de dizer: papai, o senhor vai ficar perto de mim, mas não vai ser na porta da minha casa. Papai, o senhor vai ficar perto de mim, só que o senhor vai ficar mais perto de Deus do que de mim. É muita coragem. Tomar decisão espiritual, você acha que é fácil? Não, não é fácil. Chamar essa responsabilidade, as pessoas não assumem responsabilidade. Hoje, mesmo os homens que deveriam assumir responsabilidade, seja na casa, seja na igreja, seja na rua, as mulheres esperem que os homens assumam responsabilidade. Nós estamos fazendo uma geração sem responsabilidade.
Hoje, se perguntar para um menino de 20, 25 anos, você já trocou um pneu de carro? Já? Não vai saber nem o que é isso. Mas se furar e você tiver com a sua família? Vou discar um 90, né? Vai discar o quê? Não sabe nem o que discar. Mas isso mostra que as pessoas fogem de responsabilidade. Veja o José, esse é um momento crucial. Ele tem que trazer a família dele perto dele, e ele toma uma decisão. Ele podia levar em conta os favores oferecidos por Faraó, ou seja, vamos arrumar a vida da sua família aqui no Egito. Ele poderia levar isso em conta, mas ele não levou isso em conta. Ele podia terceirizar essa decisão. Papai, olha, o senhor pode ir para a direita, o senhor pode ir para a esquerda. Papai, o senhor pode ficar onde o senhor quiser, porque aqui no Egito, depois do Faraó, quem manda sou eu. O senhor pode escolher onde o senhor quiser. Meus irmãos, vocês podem escolher o lugar que vocês quiserem ficar aqui. Olha, pode ficar aqui em Tebas, pode ficar em outra cidade. Fiquem aonde vocês quiserem. Você, Rubens, Simeão, Levi, olha, escolham aí o melhor da terra para vocês. Ia ser aquela brigueira, não é verdade? Eu vou ficar aqui, eu vou ficar ali. Não tinha tempo para isso. Um pai, uma pessoa que chama para si a responsabilidade, não fica terceirizando essa responsabilidade, jamais, e nem permitiu que Faraó o fizesse, mas Faraó tinha que autorizar. Ele deu um jeito para isso acontecer. Deu um jeito. Ele tomou o que nós chamamos de medidas preventivas para Faraó não atrapalhar o seu plano. Isso que me impressiona em José. Ele pensava em tudo. As pessoas que chamam para si a responsabilidade têm que aprender a pensar, tem que tomar essas medidas preventivas. E aí então você encontra no capítulo 45, 46, no versículo 33 e 34. 46, versículo 36, 33 e 34. Até eu convido você para ler aqui, se você não achar, né? O José, ele chama os irmãos dele, todos os 11. Chama, vem cá, todos vocês, né? Olha, o Faraó vai fazer uma pergunta para vocês, prestem atenção. Quando acontecer de Faraó perguntar: qual é o vosso negócio? Direis: teus servos são homens de gado, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é uma abominação aos egípcios. É o seguinte, vocês vão falar que vocês são pastores. Aqui ninguém gosta de pastores, porque aqui só tem agricultores. Esse negócio de pastor aqui eles querem longe. E quando vocês falar que vocês são pastores, homens de gado, têm ovelhas, cabras, então vocês praticamente vão ser expulsos na mente do Faraó. Põe esses homens bem longe de mim, né? Essa era a ideia. Então ele disse: para que responder desse jeito? Ele está respondendo para nós: para que habiteis na terra de Gósen. Todo pastor é uma abominação aos egípcios. Ou seja, vocês vão ficar tão longe dos egípcios que eles não vão nem ver vocês. Vocês não vão querer ver eles, mas eles não vão querer ver vocês também. Então, tinha consciência dessa importante decisão, que a sua família tinha que ficar longe de costumes, longe da religião egípcia, ou seja, longe daquilo que nós chamamos o mundo. Ele está pegando a família dele e separando desses costumes, dessa religião, apartando mesmo, conforme o apóstolo Paulo nos ensina lá em 2 Coríntios capítulo 6, quando ele diz: olha, sai do meio dela, afastai do meio dela, que comunhão tem a luz com as trevas. Isso estava na mente de José. Então, quando ele chama para si essa responsabilidade, toma essas medidas preventivas, ele está dizendo: olha, com a minha família, os meus irmãos, o meu papai, meus sobrinhos, e depois ele ia mandar os 2 filhos dele para lá, porque ele mandou. Vai tudo para Gósen, vai ficar bem longe desse mundo de perdição, vai ficar longe dessa ilusão materialista, vai ficar longe disso que é podridão espiritual, porque o Egito era uma podridão espiritual, com todos aqueles deuses,
adorando vaca, adorando rato, adorando tudo quanto é tipo de coisa. Ele disse: eu não posso misturar a minha família, colocar a minha família junto com esse mundo de perdição. Agora, ele tinha que levar em conta, a pessoa para tomar uma decisão dessa, irmãos, alguma coisa ele pensou. E o que o José pensava? Experiências do passado. Como assim, pastor? Ele sabia o que a família já tinha sofrido por não ter tomado uma decisão sábia na direção da família. Ele tinha experiência com seu pai, ele tinha experiência com o seu avô e ele tinha experiência com seu avô. Olha que coisa triste. O pai, o avô e o bisavô, todos os três cometeram o mesmo erro, a mesma falha, ou seja, na hora de ter uma decisão sábia para ajudar a família, acabaram tropeçando, colocando a família em risco. Só pela misericórdia de Deus não perderam a família. No caso de Jacó foi muito mais grave. Por quê? Porque quando Jacó se converteu, e ele estava vindo da casa do sogro, lá de Padã Arã, e ele entrou na Palestina, quer dizer, quando ele entrou realmente na terra de Canaã, ele mal entrou, ele viu as campinas do Jordão ali, ele olhou e encontrou a cidade de Siquém, e se encantou com a cidade de Siquém. Olhou e, mas que cidade linda, que povo avançado, olha quantas pessoas vivem nessa cidade. Já foi e comprou um sítio lá, comprou uma fazenda, uma coisa enorme lá, coisa bonita de se ver, bem de frente com a cidade. Já que molecada, olha aí, comprei um sítio aqui, uma fazenda, bem de frente com Siquém. Siquém é o progresso de Canaã, e de fato era uma cidade importante de Canaã. Então ele ficou no meio das pessoas importantes, colocar minha família num lugar importante. Olha, não era para lá que Deus queria que ele fosse. Deus queria que ele fosse lá para Betel, mas ele resolveu, por causa da carne, e não teve uma decisão sábia, morar ali do lado dos ímpios. O que aconteceu? Mocinha dele virou debutante e completou 15 anos, resolveu ir para a praça. Foi para a praça, sozinha, ali no meio daquela rapaziada, molecada, e um príncipe siquenito, o dono da verdade. Esses jovenzinhos aí que acham que pode fazer o que quer e o que não quer com as pessoas, olhou para aquela moça bonita, atacou, violentou. Depois quis casar com a moça. É verdade, isso é verdade também. Só que os irmãos da moça não tinham sangue de barata. Os filhos de Jacó deram uma de mané lá e mataram todos os homens daquela cidade. Acabou com tudo. Ninguém vai tratar uma irmã da gente de prostituta, não vai fazer isso aqui não. Foi fazer. Então a escolha de Jacó colocou a família em risco, trouxe uma tristeza para a vida de Diná, daquela menina. A escolha errada de Jacó ainda fez com que seus filhos, 2 deles, se tornassem assassinos. Tiveram que sair daquela cidade de cabeça baixa, perigoso até outros povos atacarem a sua família, por uma decisão de comprar uma fazenda num lugar onde só tinha gente ímpia, que não temia Deus. Então quando José olhava para o passado, ele podia dizer: eu tinha uns 14, 15 anos quando meu pai decidiu onde a gente ia morar lá em Canaã, e ele não fez a coisa certa, então não posso errar como meu pai. Olha, oxalá, né, os erros do passado servissem de parâmetro para a pessoa aprender, para a pessoa tomar uma decisão certa na mesma situação. Porque quando eu falei do pai, quando eu falei do avô, quando eu falei do bisavô, o bisavô errou, o pai errou, o vô errou, quer dizer, foi passando de geração em geração erros, decisões erradas, escolhas erradas. Às vezes você sabe que o seu pai fez uma coisa errada, você vai e faz igual. Você sabe que o seu irmão, o seu amigo fez uma coisa má, se deu mal, e você vai e faz a mesma coisa. Às vezes você já cometeu aquele erro, aquele pecado, você volta a cometer aquele erro e aquele pecado, mesmo sabendo que não vai ficar barato.
Então José levou em conta os erros do passado. Mas só os erros do passado? Não. José levou em conta outra coisa. A palavra de ordem para o presente era blindar a sua família. Essa era a palavra de ordem. Ou seja, ninguém conhecia tanto aquela cidade, tanto aquela capital, tanto aquelas redondezas, os costumes, do que o próprio José. O faraó só ficava no palácio, lá com aquelas pessoas abanando ele, nem nas fotos que você tem, que lá existia mesmo, né? Lá abanando ele o tempo todo, aquelas mulheres dançando e tudo mais. José é que saía para a fronte, José é que andava pelas ruas da cidade, José é que não estava em cima do carro, ia ver se estava tudo bem ou não estava tudo bem. José sabia de tudo que tinha no Egito, e sabendo disso, ele sabia também dos maus costumes. Ele sabia que aquela cidade devoraria espiritualmente os seus irmãos, ia acabar com a vida espiritual dos seus irmãos. E muito pai sabe disso, e muita mãe sabe disso. Mesmo assim, permite que filhos vão a lugares indecorosos, indecentes, pecaminosos, maus, mesmo sabendo. Como é que uma mãe deixa um filho ir num tal de pancadão? Explica para mim. Se a filha vai sair num dia e voltar no outro, como é que essa moça não corre o perigo de voltar grávida? Ou um rapaz de não voltar, ser levado na porta de casa dentro de um caixão? Explica para mim. Mas os pais deixam, os pais permitem. A palavra de ordem para o presente era blindar a sua família. A capital egípcia era o sonho de quase todos. O mundo inteiro se voltava para lá. Lembre-se da história. O mundo inteiro foi para a capital do Egito para deixar bens, para deixar gado, para deixar dinheiro, para deixar ouro, para deixar prata, porque todo mundo estava passando fome e precisava comprar comida, e só José tinha a chave do celeiro. Então todos queriam ir para lá. As melhores escolas, as melhores universidades, a medicina estava lá, a arquitetura estava lá, tudo estava lá. As melhores praças, cidades mais industrializadas, tudo estava lá. Então era um encanto, era um sonho. Acha mesmo que se José deixasse para os irmãos e para os sobrinhos: ei, meus sobrinhos, vocês querem ficar lá em Gozen, lá no União, ou vocês querem ficar aqui na capital, né? O que eles iam escolher? Rapaz, o sonho deles era ser como José. Quem que não queria ser como José? Se o meu tio conseguiu, eu posso conseguir também. Se o meu tio chegou na posição que chegou, eu também posso chegar. Portanto, irmãos, era uma grande tentação para jovens de Israel, para até os irmãos do nosso José, e ele tinha que dizer não para esse sonho, no presente, para poder blindar a sua família. Agora, quando você olha o capítulo 46, no versículo 29, tem uma passagem comovente aí, se você olhar desse ponto de vista. Veja, no versículo 29, nós temos o encontro de José com o seu pai depois de 22 anos, ou seja, o Jacó, ele vai para o Egito, desce com as suas 66 almas, e ele se encontra com José, lá em Gozen. O José sai lá da capital e vai se encontrar com seu pai, lá em Gozen. E o que é estranho aqui nesse versículo 29? José aprontou o seu carro, subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozen, e apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim um longo tempo. Não, que o José é chorão a gente já sabe, correto? Quando ele viu os irmãos ele chorava, quando ele viu Benjamim se derramou em pranto, quando ele se declarou para os irmãos ele chorou mais ainda, e a ponto dos egípcios dizer: que choro é esse? Não, ele é um chorão, firme, mas ele é chorão. Tem um homem que é assim, firme e chorão, né? Mas, e o Jacó?
O Jacó também era um chorão. O Jacó, quando ele viu a Raquel, chorou. Lembra? Que bonito, né? Chorou. Então ele tinha isso com ele. Quando ele soube da notícia que o filho tinha morrido, comido por um animal perigoso lá, ele disse: eu vou chorar minha vida toda. Todo dia eu vou chorar um pouco para lembrar do meu filho que foi morto. E ficou chorando mesmo. Agora ele encontra com o filho chora copiosamente, chora e chora no ombro, como está escrito aqui, né? Chorou longo tempo nos ombros do pai, e o pai não derramou uma lágrima. Isso é estranho, né? Ele estava tão contente, ele estava tão feliz, mas ele era um homem de Deus. Depois de 22 anos, olhou para o menino, não tinha um fio de barba. Olhou para o menino, as roupas tudo esquisitas, as roupas egípcias, né? O menino tinha uma língua egípcia. O menino estava casado com uma egípcia. E aí? O pai tem que ser firme. Ô meu, parabéns, Deus te abençoe, né? Ele vai ser, mas deu aquele impacto. A ponto de alguns dizer que quando ele abraçou José, ele orava, recitando algum texto da palavra, da promessa de Deus. Porque ele não sabia exatamente ainda o que passava no coração de José. Depois ele foi descobrido. Lembre-se disso. Você vê o seu filho desviado, desvirtuado, você também vai estranhar. E José, não que ele estava desviado, desvirtuado. Nós já falamos sobre isso. O José, externamente, ele era um egípcio. E por dentro, no coração, ele era o quê? Um filho de Jacó. Mas isso não acontece com todos. Para provar que o presente século, para provar que isso que Paulo e a Bíblia chama de o mundo, pode nos absorver, pode realmente mudar o nosso linguajar, mudar as nossas vestes, mudar o nosso costume. E ele precisava blindar a família dele de tudo isso. Ele sabia o que ele estava fazendo. Então como é que eu vou fazer? Eu tenho que blindar essa minha família. Eu não quero que eles se vistam assim. Eu não quero que eles falem o egípcio. Porque se eles começarem a falar egípcio, o que vai acontecer daqui a 400 anos? Eles não vão saber mais falar o quê? O hebraico, que é a língua de quem? É a língua de Deus. Eles não podem se vestir como eu. Eles não podem falar como eu falo. Eles não podem casar como eu casei. Eu casei com uma sacerdote de On, a filha de sacerdote de On. Eu não quero isso para eles. Eu não quero isso nem para os meus filhos, Manassés e Efraim. Tanto é que Manassés e Efraim são levados para o Jacó antes de Jacó morrer. Para o presente deles, eu não quero que eles sejam José, eu quero que eles sejam Jacó. Está vendo só? Então tinha que blindar os filhos para que isso acontecesse. E com a graça de Deus aconteceu. Então a decisão de José protegeu a família de Jacó dos ensinos, dos costumes, da religião, dos casamentos lícitos. Eles se casavam entre eles ficavam com a mesma cultura, a mesma língua. Quando Deus veio buscar, era um Israel maior. Não eram mais 66 almas, eram mais de 2 milhões. Já estava muita gente lá, mas a mesma língua, o mesmo Deus. Assim Deus encontrou eles depois de 400 anos. Então, não só olhando para o passado, dos erros do passado, querendo blindar no presente, mas tem a questão futura. A escolha de José tinha uma certeza em relação ao futuro. Ele sabia que o melhor do Egito não podia ser comparado com aquilo que Deus tinha prometido para eles. A terra do Egito é conhecida até hoje como bem regada, pelo menos aquele meio lá onde está o rio Nilo. A casa do pão do mundo antigo era o Egito.
O país que salvou o Império Romano da fome, o Egito. Jacó está com fome, desce para o Egito. Abraão estava com fome, foi para onde? Foi para o Egito. Então o Egito é um bom lugar, é uma terra bem regada, mas não é páreo para a terra que emana leite e mel. Pode ser boa para os egípcios, mas para um israelita, ano que vem em Jerusalém, entendeu? Aqui, para eles, o melhor é estar na terra deles. As mais altas funções prometidas pelo faraó aos irmãos de José: vocês vão ser aqui os generais, capitães, oficiais. E tudo bem, mas isso não é comparado com o lugar que eles tinham no coração de Deus. Não podia ser comparado. O que é ser um oficial de faraó perto de ser um filho de Deus? E repare mais, tem mais. O José, quando ele se revelou, ele deixou escapar uma vantagenzinha, sabe? Andou se gabando lá. Ele falou para os irmãos dele: vai lá, fala para o papai que eu tenho uma glória. A palavra que ele usa é glória. Fala para o papai toda a minha glória no Egito. Fala lá para o papai, né? Para vocês falar que eu estou bem, né? Eu sou um homem cheio de glória. né? A última conversa que o pai dele teve com ele, olhou para a cara dele e disse: meu filho, é o seguinte, eu andei comprando umas terrinhas lá em Siquém e tive que sair no braço com um e outro lá, né? Eu não vou dar esse pedacinho aí, eu vou dar ele para você, porque você está ali, né? Fez toda essa benfeitoria aqui para os seus irmãos, para o seu papai. Eu vou dar para você aquele pedacinho de chão. Resumindo, é um sítiozinho, um pocinho dentro lá, tal, sem nenhuma cabeça de gado, sem nada, sem cerca. Vai saber como é que era aquilo ali. Mas o pai deu para ele. E agora? Você sabe que quando José morreu, ele poderia escolher. Pela posição que ele ocupava, pela história que nós conhecemos do Egito, ele podia escolher. Se ele quisesse uma pirâmide, ou se ele quisesse o que ele quis. Antes de morrer, chamou os irmãos e disse: vem cá, olha, Deus vai nos visitar, Deus vai nos levar de volta. E quando Deus voltar para nos levar, pega os meus ossinhos, tira daqui, eu quero que vocês enterrem lá em Canaã. Ou como se ele estivesse dizendo, e eles fizeram isso, eles obedeceram. Enterraram os ossinhos dele aonde? Lá em Siquém, lá naquele sítiozinho que o pai dele comprou. Repare, isso é esperança futura. O melhor do Egito não pode ser comparado com o que Deus tem prometido. E José, ele tem certeza absoluta que Deus voltará para buscá-los. O que ele prometeu para Jacó? Desce, Jacó, o seu filho vai fechar seus olhos, mas eu vou buscar vocês antes de morrer. No capítulo 50, que é o último capítulo do livro de Gênesis, os últimos versículos, José diz para os irmãos: Deus certamente vos visitará, Ele vai vir nos buscar. Talvez ninguém imaginasse que demorasse quantos anos? 400 anos. O Brasil tem 500 anos. Demora para passar. Irmãos, quando compreendemos que lá na frente o melhor nos agrada, ou nos aguarda, nós não temos problema de abrir mão das coisas que tem aqui neste mundo. O menino, ele ganhou uma figurinha carimbada. No tempo que eu era menino, tinha aqueles álbuns, né? E ele ganhou uma figurinha carimbada. E todos sabiam que aquela figurinha era o quê? Carimbada. O álbum dele estava lá, pobrezinho, né? E aí chegou os outros meninos: você pegou a carimbada? Pegou? Olha, eu te dou 10 figurinhas em troco dessa carimbada. Quero não. Eu te dou 20. Quero não. Eu te dou um álbum. Quero não. Né? Eu já tenho o melhor. Eu já tenho aquilo que é mais difícil.
Não preciso trocar, o melhor é comigo. José, olhando para o futuro, ele sabia: o melhor não é o Egito. O melhor não é essa capital, todo esse dinheiro, todo esse materialismo. O melhor lugar que existe para a minha família é onde eles podem manter a fé, cultuar a Deus e esperar Jesus. Ou esperar que Deus viesse buscá-los. Esse era o melhor. Estamos quase terminando. E valeu tudo isso aí? Valeu a pena? Por dois motivos. O primeiro motivo é a força espiritual que uma pessoa tem quando ele toma a decisão certa. O Abraão, por ele não tomar uma decisão certa, colocou a família dele em risco. Ele ganhou presentes, mas ele perdeu a dignidade. Levaram a mulher dele. Ele tomou a decisão de colocar a família dele no Egito, mas ele queria morar perto de quem? Perto do faraó, perto do mundo. E ele perdeu a autoridade espiritual, simplesmente isso. Ele não tinha como enfrentar o faraó e dizer: não, essa é minha mulher, ninguém vai relar nela, não. Por quê? Porque ele que escolheu. É o que eu digo. Falamos isso no início. Uma simples decisão errada de um pai, de uma mãe, pode colocar em risco toda a espiritualidade da família. Eu não vou mais da igreja, fulano falou isso para mim. E cria-se em toda a família o quê? Cria-se em toda a família um temor, um desgosto, que talvez jamais será recuperado. Por uma decisão, por uma escolha, por uma pirraça. Abraão sentiu na pele o erro que ele cometeu. Agora, Jacó não ficou sem força, não. Aqui no capítulo 47, quero que você abra aí comigo. O Jacó pegou o pai dele e foram até a presença do faraó, junto com 5 irmãos. Versículo 7: trouxe José a Jacó seu pai e o apresentou a faraó. Chegou lá, imagine só a cena: o faraó sentado no seu trono, com aquele monte de gente abandonando o faraó o tempo todo, aquela multidão, porque era o faraó, aquele lindo palácio. Aí entra lá um velho, tudo, velhinho. O faraó olha para ele olha para o faraó. Ele já lasca a mão na cabeça do faraó. Deus te abençoe, meu filho. Imagine a cena. Agora o faraó era tido como se fosse quem lá no Egito? Deus. O faraó estranhou aquilo. Mas que é isso? Calma lá. Não é possível? Que coragem é essa? Esse velho já está caduco. Já entra aqui no meu palácio e me abençoa. É eu que tenho que abençoar ele, não é ele que tem que me abençoar, Talvez ele pensava desse jeito. Agora o homem vai lá e abençoa o faraó, Talvez era para o José, ele fala: pai, senhor, chegando lá, é assim que a gente faz, com os filhos, e até com o pai, às vezes: o senhor vai lá, o senhor não abre a boca, pai, o senhor fica quietinho, e o homem já me chega, já coloca a cabeça lá, a mão na cabeça do grande, quase que tira o chapéu do homem e diz: Deus te abençoe. Não é assim que está escrito no texto? Vamos ler de novo, versículo 7. Trouxe José a Jacó seu pai, apresentou a faraó, e Jacó abençoou a faraó. Jacó mostra quem é quem no mundo espiritual. Ele olha para o faraó e talvez pense: você pode ser um faraó, você pode ser aí o mandante de toda essa terra, de todo o Egito, o homem mais rico deste mundo, mas você não tem o que eu tenho. Eu tenho Deus. E quem tem Deus pode abençoar as outras pessoas. Quem não tem, não pode. Ele não sabia o lugar dele. Na verdade, o próprio faraó.
mas o Jacó sabia. Por isso ele perguntou: ô velhinho, quantos anos você tem? Não falou velhinho, né? Mas ele disse: quantos anos o senhor tem? Ele deve estar louco, né, para fazer uma coisa dessa. Ele olhou e disse: 130 anos. Poucos e maus foram os dias do teu servo, e não se comparam com os dias da peregrinação do meu pai e do meu avô. Ou seja, meu pai morreu com 180, meu avô com 175, eu só tenho 130. Eu estou muito lúcido, eu não sou um velho gaga, não. Eu sei o que eu estou fazendo. E antes de ir embora, pensou de novo, para não deixar dúvida, quem estava regendo. O espiritual rege o material. Então a decisão de José deu força para a família deles, força espiritual. Mas valeu a pena? Vamos terminar lendo o livro de Êxodo, capítulo 8. Deus, Ele honrou a decisão de José. Quando resolvemos nos separar das coisas deste mundo, jovens, escute esse conselho. Quando você resolve se separar das coisas do mundo, Deus, Ele honra as suas decisões. Mas é preciso que você tome essa decisão. O mundo só quer uma coisa: tragar você. Aí enquanto os jovens, eu não vou dar o meu corpo, eu não vou dar a minha força, eu não vou fazer isso, eu quero entregar a minha vida só para Jesus mesmo, minha vida pertence a Jesus, é dele. O jovem que toma essa decisão, Deus honra esse jovem. O José tomou uma decisão difícil, chamou para ele a responsabilidade, ele morreu. Já pensou se ele morre e o povo dele está tudo misturado lá no Egito? Como é que Deus ia buscar aquela gente? Agora, ele morreu e passou muitos anos. Levou 400 anos para Deus pegar e voltar e tirar o povo dele lá do Egito. Mas quando Deus voltou, Ele honrou a atitude de José. Ele separou a terra de Gósen da terra dos egípcios. Tem alguns versículos. Por exemplo, 400 anos depois, Deus visita o seu povo e faz a diferença entre o Egito e a terra de Gósen. Naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, que nela não haja enxame de moscas, e porém separação entre o meu povo e o teu povo. É a quarta praga, é a praga das moscas. E Deus disse: eu vou mandar mosca lá na tua casa. Vai ter na cozinha, no banheiro, vai ter no teu quarto, vai ter debaixo da cama, vai ter quando você abrir o armário, vai estar cheio de mosca. As moscas estarão lá na tua terra, mas não na terra dos meus filhos. Eu vou fazer uma separação entre o meu povo e o seu povo. Outro texto. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. A oitava praga foi pedras. Então uma chuva de pedras afogueadas, saraiva. E a Bíblia diz que somente na terra de Israel não tinha saraiva. Deus separou o Egito da terra de Gósen. E aí, por fim, eu até gosto muito desse último versículo: houve trevas espessas em toda a terra do Egito, por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Valeu a pena o nosso José chamar para ele a responsabilidade e decidir, sem perguntar para terceiros, o que era melhor espiritualmente para a sua família? Valeu a pena? Valeu a pena. Até hoje, os israelitas, os judeus, eles são um povo separado.
E só são um povo separado. E nós temos que tirar o chapéu aqui para o José. Porque José ele toma essa decisão, e essa decisão é uma decisão que tem uma interferência futura, para que eles se mantivessem unidos, mesmo a língua, eles estavam no mesmo povo, os casamentos foram feitos ali entre eles mesmos, e o principal, mesmo Deus, quando Deus voltou depois de 400 anos para tirar eles dali, quando Deus visitou, né, essa é a palavra, eles sabiam qual era o seu Deus, eles sabiam. Como? Imagine para o Egito, ou para os egípcios, eles com tantos ídolos, muitos ídolos, de vez em quando ia visitar lá a terra de Gósen, passava por lá um egípcio qualquer, e ficava olhando, olha, mas eu não estou vendo ídolo nenhum aqui, eu não estou vendo nada, né? Esse povo não adora nada, que povo ateu é esse aí que não adora nada? Não estou vendo nada, né? Que esquisito. Esse povo anda bem vestido, né? Ele cobre as partes do corpo, né? Nós lá, a gente é peladão, não, né? É diferente. E deve-se a uma escolha, a escolha de José. Agora isso serve para nós, irmãos. Nós, pais de famílias aqui da igreja, o futuro da nossa igreja. Aqui os pais de famílias têm responsabilidade de cuidar dos filhos, de ensinar o caminho da verdade. Questão espiritual da igreja também. Não que eu queira ser radical, mas unir luz com as trevas não vale a pena. Quem que sai perdendo quando tem a mistura? Aquilo que é certo, a verdade. A pessoa tem que ter essa consciência. Entender que ele tem que tomar uma decisão. Eu citei ali, né, o exemplo do pastor Valdir, mas eu não tinha falado. O pastor Valdir, quando ele se converteu, o pastor João que contava, ele mesmo nunca contou. Chegou lá, ele tinha um bar, tinha uma mercearia, e ali ele vendia de tudo, inclusive vela, né? Ele se converteu e tal. Aí ele tinha vela vermelha, preta, amarela, puta tipo de vela, você não imagina. E aí chegou alguém e disse: a senhora tem vela? Né? E aí ela disse: tem. Foi lá, pegou, né? E foi com a vela, né? Aí pensou: mas o que o senhor vai fazer com essa vela? Mas interessa para a senhora? Não estou comprando a vela? Não, então, mas eu preciso saber o que o senhor vai fazer com essa vela, né? Eu vou fazer uns trabalhos aí, né? Vou bater uns bumbos aí. Ela disse: nós não temos vela para vender. Isso deu um bode danado. Mas aquela decisão levou a família inteira a uma reflexão. O que nós podemos e o que nós não podemos vender na nossa mercearia? Sabe o que aconteceu com a mercearia deles? Depois de uns 2, 3 meses? Faliu. Faliu. Né? Decidiram o que tinha que vender, o que não tinha que vender espiritualmente. Quem que faz isso aí? E ele tem a família dele na casa do Senhor. Ele é um pastor hoje, né? Mas ele tem a família dele na casa do Senhor. Os 2 genros estão servindo a Deus. As 3 filhas servem a Deus. Mas uma decisão errada pode destruir a espiritualidade da sua família. Pense nisso. Escolha pensando em Jesus Cristo. O que Jesus Cristo gostaria que eu fizesse? Leia até aquele livro Em Meus Passos, O que faria Jesus, né? E você vai aprender muita coisa. Amém?